Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje é Henrique Eduardo Alves. Ele é deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Norte. É o líder do PMDB na Câmara dos Deputados. É cotado para presidir a Câmara a partir do ano que vem e é o decano do Congresso Nacional. Está lá desde os 22 anos de idade. Está no seu 11º mandato consecutivo como deputado federal. Boa noite, deputado. Boa noite. Obrigado aí pelo convite, aceito rapidamente o convite para a entrevista. É sempre uma honra estar com você aqui. Obrigado. Deputado, o senhor está com 63 anos, nasceu em dezembro de 48, dia 9, lá no Rio de Janeiro. Não precisava dizer a idade, assim, podia, né, deixar em aberto. Não gosta de dizer a idade muito, não? Não, estou brincando, lógico. Mas está bem para 63 anos. Obrigado. O senhor nasceu no Rio de Janeiro, mas a sua família é uma família tradicional da política do Rio Grande do Norte. O senhor cresceu no Rio, cresceu entre os dois lugares. Como é que foi a sua infância e adolescência? Porque na época a Câmara era no Rio de Janeiro. Meu pai era deputado federal, no Palácio Tiradentes, né? Verdade. E ali era no Rio de Janeiro, a época do Congresso Nacional. E foi nesse período que eu e minha irmã gêmea nascemos. Portanto, fomos nascidos lá, mas com a vinculação política a vida inteira com o Rio Grande do Norte. Meu pai foi elegeu governador. E a partir daí nos mudamos para lá e aí minha vida toda, emocionalmente, afetivamente e existencialmente, passou a ser o Rio Grande do Norte. Mudou-se para lá com que idade, mais ou menos, o senhor tinha? 14 anos. 14 anos. Então, a infância toda ali no Rio de Janeiro. Pegava onda, não? Não gostava de praia, mas não tinha essa ousadia, não. Não é como o Sérgio Cabral e o Aécio Neves que falam que pegavam um mondinho ali. Não cheguei a esse ponto de ousadia, não. O senhor vem aí de uma família de políticos. O seu avô foi prefeito de Angicos, interior do Rio Grande do Norte. O seu pai, o Aloísio Alves, foi um ministro importante e governador do Rio Grande do Norte. O senhor está aí no seu 11º mandato como deputado federal. O senhor também estudou Direito... Um detalhe, meu pai se elegeu na Constituinte, em 46, deputado federal com 23 anos de idade. 23 anos, eu sou com 22. Pois é, então tudo a raiz, mas ele foi a raiz de tudo, eu apenas da sequência. Pois é, o senhor nunca pensou em fazer algo diferente da política? Nunca chegou a um ponto lá, estou cansado disso, vou fazer uma coisa diferente? Não deu, porque com 20 anos, né, fui convocado pelos nossos companheiros, pelos nossos amigos, para continuar uma luta, eu e Garibaldi, e de lá para cá é essa roda viva que você começa a viver e a gostar, né, e a exercer com vontade, e você fica nela e é difícil sair. O senhor sempre esteve no PMDB, né? A vida os políticos ali que... Quem pode falar fidelidade sou eu. A cores é ao vivo, né? Um partido só em toda a minha vida. Bons momentos, maus momentos, ganhando, perdendo, mas essa marca é um patrimônio da minha história política. Pois é, o PMDB, ele é o antigo MDB, o Movimento pela Redemocratização do Brasil, né? E era um dos partidos que, durante a ditadura militar, convivia ali com a Arena. Era o PMDB e a Arena, era um sistema bipartidário. O MDB antigo tinha essa imagem de luta contra a ditadura. Hoje, a imagem do PMDB é uma imagem mais de fisiologia, de um partido que quer cargos e verbas. O que aconteceu com o PMDB nesse percurso, deputado? Não, veja bem, o MDB naquela época não era a imagem, era a resistência do povo brasileiro, né? A luta pela democracia, pela liberdade. Depois, acho que o partido teve uma importante participação na costura, na construção social desse país. O governo Sarney avançou muito nessa área, né? Era o único partido de oposição autorizado, que era um sistema bipartidário, né? E fez uma luta, um enfrentamento que devolveu aos países a democracia, a estabilidade, a cidadania, né, das pessoas, uma marca histórica. E com o passar dos anos, no governo Sarney, presidente da República, teve uma marca social muito importante, a participação do PMDB. E hoje o partido tem, eu acho que a sua característica maior é a luta pela governabilidade. Eu acho que o partido tem que dar contribuições importantíssimas a todos os governos. E não é o partido que procura, não, é convocado. Governabilidade ali é o apoio no Congresso aos presidentes, né? O PMDB tem uma grande bancada no Senado, uma grande bancada na Câmara dos Deputados. É um partido fundamental para que o presidente da República tenha tranquilidade para aprovar os seus projetos no Congresso Nacional. Que faz a vida do país, né? O país se desenvolve como? Não são por atos isolados ou autoritários de governantes. Tudo passa pelo Congresso. As leis, né, que nascem no Congresso, as propostas do governo que passam pelo Congresso, e tem sempre a participação do PMDB. Não há uma proposta do governo que não sai aperfeiçoada pelo Congresso, modificada pelo Congresso, ampliada pelo Congresso, e basicamente com a participação fundamental do PMDB. Essa é a marca de construção do PMDB moderno. O senhor conviveu aí com Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, com políticos de outros partidos, né? Há sempre uma coisa meio saudosista, meio nostálgica, de que assim, os políticos antigamente eram melhores do que os políticos de hoje. A boa política era feita antigamente e hoje é uma má política. O senhor concorda com isso? Tem saudade desses políticos? Eles eram melhores do que os políticos de hoje, deputado? Não, eu acho que não. Acho que é uma modernização, né, dos métodos,
uma ampliação da comunicação, uma cobrança mais diária, uma vigilância mais permanente, sabe? Eu acho que é uma busca... Esses políticos não davam muita satisfação para a opinião pública como a atual geração dá, né? Ela é muito mais cobrada não é que não pela dava, imprensa. os meios de comunicação eram outros, né? Você falava, o nome não anunciava, quando a censura não existia, era notícia de jornal, um espaço na televisão, movimentações pequenas, né, que eram possíveis se realizar. Hoje não, hoje você fala aqui, a rede social já repercute. É online, né? A cobrança é online, é instantânea. Então é uma vigilância muito maior, uma agilidade muito maior, o que ajuda muito o político a se aperfeiçoar. Você tem que ser melhor, porque a cobrança é muito grande. E se você não exercitá-la, você é passado para trás. A eleição não é uma coisa tão simples. Falam dos políticos, mas são todos com voto popular. Aquele que não presta, que não merece confiança, não exerce o seu trabalho com dignidade, com ética, o povo pode derrotá-lo. A gente reclama muito, mas todo mundo chegou ali com o voto de alguém. Ou seja, ninguém chegou por lógico, né, vontade própria. Né? E uma das alegrias que eu tenho, aliás, eu diria até mais uma honra que eu tenho, é que em todas as eleições eu tenho ampliado a minha votação. Em 11 mandatos, minha maior votação foi a última. Então, é pelo menos um sinal de que eu cumpro o meu dever com o meu povo, com o meu Estado. Está ali há 11 mandatos na Câmara dos Deputados. O Romário, jogador de futebol, disse recentemente no Twitter, não tinha nada para fazer esses dias, se queixando de que não se trabalhava lá. O Ciro Gomes, um político importante, foi candidato a presidente da República, teve um mandato de deputado e falou, olha, não aguento aquilo, na Câmara você não consegue aparecer, é um esquema em que os líderes controlam tudo, ou seja, não se trabalha na verdade. Como o senhor responde a essa crítica do Ciro e do Romário de que o trabalho na Câmara, na verdade, é um trabalho que não acontece? Olha, sabe quem poderia responder essa pergunta? Diga. Você. Por quê? Você conviveu muito naquela casa. Eu acompanho o trabalho. Muito. Você sabe o trabalho das comissões, né? O trabalho das lideranças, o trabalho do plenário. Quando chega aquela votação no plenário, ela não chega de repente para o plenário. Passou por debate em 2, 3, 4 comissões, a Comissão de Justiça... O que leva, então, um político como o Ciro Gomes, que é um político experiente, e um político novato como o Romário, a terem a mesma opinião? Não, eu acho que não se dedicaram, não se dedicam, né? Não conhecem. O Romário é um político atuante. Sim, mas está conhecendo a casa, está no primeiro ano, né? Se ele participar toda semana das comissões, debater, discutir projetos, acompanhar o dia a dia, ele vai ver o intenso trabalho daquela casa. Você acha que é injusto essa crítica? Só na Câmara, por dia, atravessam ali aqueles corredores e salões, comissões, mais de 3 mil pessoas, diariamente. Pessoas fazem o que ali? Entidades, associações, reivindicações, que chegam aos parlamentares nos seus gabinetes, na liderança, chegam ao plenário, vão às comissões. Toda a casa se mobiliza em torno de projetos, de ideias, que são debatidas, aprovadas, correto ou incorretamente, mas passa pelo crivo de quem está ali exercendo o mandato em nome do povo brasileiro. E é um intenso debate. Quando um projeto chega, afinal, a ser aprovado, não é que chegou do Executivo, foi carimbado, não. Passou por uma intensa discussão. Mas muitas vezes a gente vê que o Executivo quer carimbar os projetos e que o Congresso apenas aprove ali. Né? Sim, acho que todos os governos, às vezes, cometem esse equívoco. Pensar que aquela casa é para carimbar a vontade do Executivo. Não é. É para aperfeiçoar as boas propostas que já vêm do Executivo. É o nosso dever. E nós temos experiência que trazemos das bases. Quando chega a proposta do Executivo, quando nós queremos aperfeiçoar, é porque ouvimos os sindicatos, associações, os municípios, as comunidades, os assentamentos. A gente traz essa experiência da base para melhorar os projetos que visam atender aquela base. Passa por um intenso debate. Eu acho que é muito importante que se conheça melhor esse trabalho do Poder Legislativo. Como é que se constrói uma lei? Como é que se aperfeiçoa uma lei? Como é que se chega a um benefício, através de um projeto, ao povo brasileiro? Por um intenso debate. A gente vê a participação da sociedade na questão do ficha limpa, por exemplo. Ou seja, quando a sociedade se mobiliza e quer algo, ela consegue, com o seu poder de pressão legítimo dentro do Congresso, fazer valer ali a não é sua só opinião. Esse, não. Né? Todo o projeto vem para o debate. Debate por quem? As comissões realizam audiências públicas, trazem autoridade, debatem a exaustão, né? Aquelas comissões, os corredores ficam lotados terça, quarta, quinta. Esse debate é exercido abertamente. Agora, a vantagem que nós temos, ou desvantagem, porque a crítica é porque se abre demais aquela casa e é para ser assim mesmo. É um poder mais aberto do que o Executivo Totalmente e o aberto. Judiciário, né? As pessoas estão acompanhando, fiscalizando, denunciando, participando. Mas você acha que é mais ativamente. aberto que o Executivo e que o Judiciário? Nem se compara, né? Porque tudo é aberto lá. Você vai assistir as comissões, você vai assistir os debates, você vai e fala com o parlamentar, você vai e fala com o seu deputado, você pode reclamar, o Salão V está ali, manifestações, é bom que seja isso. A casa mais democrática do povo brasileiro, o poder mais representativo do povo brasileiro é o Congresso Nacional, né? Com seus defeitos, sim, lógico,
E essa Com suas qualidades e seus defeitos, ele é a cara do Brasil, né? é a cara do Brasil. E a tendência é, com a crítica necessária, se aperfeiçoar, melhorar. Né? Deputado, nós vamos falar mais à frente um pouquinho dessa turbulência, dessa crise que está acontecendo dentro do Palácio do Planalto e os seus aliados. Eu ainda queria ficar numa conversa mais geral com o senhor ainda nesse primeiro bloco. O senhor tratou e curou um câncer